Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha e hoje vamos fazer um novo vídeo da análise dos percursos do 15K de Santa. 15K de Santa é uma prova mais elegante que nós temos em Curitiba, tem a versão inverno e a versão verão e o percurso não costuma modificar não. Percurso tradicional, bem desafiador. Eu já tenho um vídeo falando desse percurso há muito tempo atrás, mas eu resolvi fazer um novo aqui, com novas características, com novas imagens, mas com a mesma dificuldade barra beleza, porque é um percurso simplesmente sensacional. Depois da vinheta, se liga. Muito bem, galera, se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. 15K de Santa, prova que tem um percurso lindo, maravilhoso, desafiador. O nome da prova, 15K de Santa, porque larga em Santa Felicidade, um bairro de polo gastronômico aqui em Curitiba e que tem uma variação altimétrica muito grande, tem subidas bem fortes e eu acho que vale a pena a gente fazer a análise desse percurso. Essa prova conta com distâncias de 15K e 5,5 km. Eu vou começar a análise do percurso da prova dos 15K, mas nesse minuto que está passando aqui para vocês, vai iniciar a análise da prova dos 5,5 km, ok? Muito bem, gente, vamos começar então a análise do percurso da prova dos 15 km do 15K de Santa, que está aparecendo aí o gráfico na tela para vocês. Observe esse gráfico aqui que ele foi desenhado no Strava. Nós temos aqui na parte central, o desenho do percurso e aqui embaixo a nossa altimetria. Observe que você tem uma variação altimétrica muito forte e não é brincadeira, gente. É um percurso realmente de muitas subidas e descidas. Bom, vamos dar uma varredura aqui no que é o nosso percurso. Bom, deixa eu dar uma aproximada. Aqui o bairro de Santa Felicidade. Aqui nós largamos do restaurante Dom Antônio. Vamos acessar aqui a Avenida Manuel Ribas. Tudo isso aqui, ó, é a Avenida Manuel Ribas, ó, passa por trás, inclusive, do Parque Barigui. E vamos chegar nesse ponto aqui, onde diz McDonald's, na Rua Jacarezinho. Acessamos a Rua Jacarezinho, entramos aqui na Cândido Hartmann até chegar nesse ponto aqui, que é a entrada da parte de trás do nosso Parque Barigui. Vamos fazer uma pequena volta aqui no Parque Barigui. Não dá 500 metros, na verdade 400 e alguma coisinha metros, até chegar nesse ponto novamente aqui na Cândido Hartmann. Acessamos a Cândido Hartmann, fazemos um bom espaço aqui pela Cândido Hartmann, até ela mudar de nome, vira Rua Antônio Escorcins, mas é a Cândido Hartmann, até acessar essa rua aqui que é a atual do Túlio. Entramos na atual do Túlio, fazemos uma volta por ela, até acessar esse ponto aqui que é a Manuel Ribas e fecha a prova aqui no Dom Antônio. Como eu disse, gente, é um percurso bem desafiador. Eu vou mostrar para vocês algo que diz respeito principalmente à altimetria. Olha lá. Bom, aqui está o gráfico inteiro, né? Então a gente vai largar desse ponto aqui que é o restaurante Dom Antônio. Bom, aqui embaixo nós temos a altimetria. Observe que do quilômetro 0 até basicamente aqui, ó, o quilômetro 2, você tem uma descida. Então estamos ainda na Manuel Ribas, 2 quilômetros de descida, tem que tomar muito cuidado para não achar que aqui a coisa está tudo muito bom, tudo muito bem, afinal de contas estamos no começo da prova. Ainda na Manuel Ribas, nós temos, ó, observe aqui um pico de uma subida e uma descida. Aqui, basicamente, onde inicia essa subida, no meio dela, nós estamos ali passando naquele portal de Santa Felicidade. Logo descemos e chegamos exatamente aqui nesse ponto, ó, onde está ali aproximadamente 2,7, uma subida também.
ela começa ainda na Manuel Ribas, observe, e vai terminar exatamente assim, um pouquinho antes de iniciar a Rua Jacarezinho, ainda tem essa subida. Então é do quilômetro 2,8, tá? Aproximadamente 3, até o 4,1. Então aí 1,2 km, 1,3 km de subida também. Aqui a gente está no final da Manuel Ribas e entrando na Jacarezinho. Observe que do 4,1 até a gente terminar, ou melhor, iniciar ali o ponto onde começamos o Parque Barigui, uma descida. Então é do 4,1, tem até uma subidinha aqui no meio, mas enfim, quase nada, do 4,1 até o 6,4, o que dá aí 2,3 km, mais ou menos, de descida. Então nós temos daqui quase metade da prova. Entramos no Parque Barigui, fazemos 400 metros, 400 e poucos metros no Parque Barigui, numa parte mais plana, e chegamos agora nesse momento que eu quero que você preste muita atenção. Vem para cá. Nós vamos chegar agora no final do Parque Barigui e voltar para Cândido Hartmann. A Cândido Hartmann, nesse ponto, tem uma subida de aproximadamente 1,2 km, mais ou menos, da subida mais íngreme que nós temos na prova. Metade da prova, uma subida bem íngreme, e ainda tem subidas depois, então fique muito ligado nisso. Vamos voltar para o gráfico. Estamos aqui nesse ponto, ó gente, final aqui, ó, observe aqui, ó, exatamente aqui, o final do nosso Parque Barigui, e nós vamos entrar na Cândido Hartmann. 6,9, observe ali, ó, até aproximadamente o 8,1, o que dá 1,2 km desta subida da Cândido Hartmann. Então tome muito cuidado, porque depois daqui vai acontecer também algumas variações. Ainda estamos na Cândido Hartmann, nós descemos um pouquinho, observe, depois sobe mais um pouco, umas descidas bem fortes, inclusive, até chegar nesse ponto aqui, ó, no quilômetro 9, que nós estamos ainda na Cândido Hartmann. Ela já virou Antônio Escorcim, mas é a Cândido Hartmann basicamente, e ó, você tem uma descida bem forte do 9 até o 9.500, e do 9.500 até o 10, ainda na Cândido Hartmann, você tem essa subida. E depois continua subindo ali, ó, até o quilômetro 11,7, que estamos finalizando a Cândido Hartmann e entrando na Atual do Túlio. Observe que da Atual do Túlio você tem uma descida, então do quilômetro 12 até basicamente ali o quilômetro 13, 1 quilômetro, então de uma descida, sobe um pouquinho e depois uma variação altimétrica. Observe aqui, ó, desce, sobe, desce, e daí a gente chega nesse ponto aqui no 14,6. O 14,6, observe lá em cima do gráfico no pontinho azul, é quando a gente está acessando quase novamente a Manuel Ribas. Então você tem aproximadamente aí 300 a 400 metros de uma parte um pouquinho mais plana, sobe um pouquinho e chega nos 15 quilômetros ali no restaurante do Antônio. É um percurso bem tradicional, é um percurso que tem essa variação, mas tem muitas subidas, sim, subidas fortes e longas. Também tem muita descida, só que são descidas fortes. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter estratégia para fazer essa prova desafiadora. Beleza, gente? Essa é a análise do percurso dos 15 quilômetros dos 15K de Santa. Se você vai ficar por aqui, eu peço que, se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês, beleza? Mas agora vamos começar a análise do percurso da prova dos 5,5 quilômetros, uma prova que também tem uma variação altimétrica bem forte para você, atleta, que vai fazer essa distância. Mas antes eu vou fazer um pedido para você. Se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês, fechou? Então vamos lá, vamos começar a análise do percurso com o gráfico que vai aparecer na tela aqui para vocês. Tá aí, gente, esse aqui é o desenho do percurso que foi feito no Strava, e nós temos também aqui embaixo a altimetria. Então você percebe aqui que tem muitos sobes e desces, né? Perceba que nós temos aí descidas fortes, também temos subidas fortes. Mas antes eu vou falar aqui basicamente o que acontece com o nosso percurso.
Nós vamos largar desse ponto aqui, ó, que é o restaurante Dom Antônio, até acessar a Avenida Manuel Ribas. Nós vamos correr aqui na Avenida Manuel Ribas, vamos entrar aqui à direita nessa rua João Azolim, vamos fazer uma quebra aqui e vamos entrar na Antônio Escorsim, que antes, né, de ser Antônio Escorsim, ela é a Avenida Cândido Hartmann. Então, a mesma Cândido Hartmann, bastante conhecida aí por todos os atletas. Entramos depois à direita aqui na Rua José Tomasi. Vamos acessar aqui à direita na Atual do Túlio, vamos correr um longo percurso aqui na Atual do Túlio, até acessar novamente a Manuel Ribas e fechar aqui no nosso querido restaurante Dom Antônio. É um restaurante que fica em Santa Felicidade, que é um polo gastronômico, então nada melhor do que a gente largar um dos restaurantes mais tradicionais que nós temos aqui em Curitiba, né? Mas agora eu gostaria que você observasse o que acontece a respeito da altimetria. Observe. Está aparecendo aqui então mais uma vez o gráfico para vocês. Aqui embaixo nós temos a altimetria, então ó, esse é o ponto de largada. Observe que a gente começa numa pequena subida, mas é quase nada, né? Não dá nem para considerar. E depois nós temos, observe, do quilômetro 0 até o quilômetro 1,5, uma descida bem constante, terminando com uma parte bem forte. Tem que tomar muito cuidado, porque afinal de contas tem muito caminho pela frente. Do quilômetro 1,5, observe que nós temos uma subida que ele vai basicamente até o quilômetro 3,3. Então nós temos 1 quilômetro e 800 metros de subida. Começa com uma subida bem forte e depois ela vai dando uma amansada assim, né? Mas é longa. Do quilômetro 3,3 até o quilômetro 3,7, então nós temos aí basicamente 400 metros de uma descida. Depois nós temos do 3,7 até o 4, então nós temos 300 metros aqui, ó, de uma subida forte. Entramos numa parte um pouquinho mais plana, né? E depois que a gente desce até o quilômetro 4,5, nós temos uma subida aproximadamente até o 5,2, o que dá 700 metros de uma subida, com uma parte até um pouquinho mais plana aqui, até o 5,2, e depois fecha, né, na Manuel Ribas até chegar no restaurante Dom Antônio. É um percurso que tem uma variação muito forte, tem descidas fortes, é bem verdade, mas também tem subidas muito fortes. E essas descidas fortes tem que tomar muito cuidado para você não se precipitar, afinal de contas, depois da descida tem uma subida forte e você tem que criar uma estratégia muito interessante para fazer essa prova. É uma prova desafiadora, sim, mas ela tem esse diferencial de passar por lugares muito lindos e por lugares, apesar do percurso tradicional, é o único percurso que traz essa característica de passar pelo bairro de Santa Felicidade e também ali próximo ao Parque Barigui. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Um beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.